E aí galera, aqui é Kenny, do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez voltamos aqui com alguns comentários. A gente vai bater um papo aqui sobre algumas coisas com relação a Baki, mais uma vez, porque surgiu uma conversa aí no grupo do canal do Discord, que por sinal sempre deixo, tá certo? Aqui da descrição do vídeo. Se você não viu, aproveita lá e entra, tem um link pra você estar usando e entrando no grupo do Discord. Mas antes de comentar sobre tudo que o assunto da vez é, no caso, Baki está se tornando como o pai, tal filho, que no caso ele está seguindo o caminho de Yujiro. Eu devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, como por exemplo, chance de nova temporada, entre outras coisas. Se você curta esse tipo de conteúdo, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, beleza? Então deixa de enrolar, sem muita edição, você sabe como é. Esse aqui é mais um bate-papo, não é um vídeo roteirizado e tal, pra falar com vocês. Aqui é só conversando mesmo. Enfim, o que acontece é que eu cheguei ao ponto de pensar sobre isso, porque começaram a indagar. Depois do vídeo que eu falei que Jack estaria trilhando aí o caminho de Yuichiro, né, do pai de Yujiro, a gente acaba vendo que Baki não tá bem assim. Baki tá começando a ficar bem parecido com Yujiro. Por que eu tô falando isso? Porque mandaram alguns vídeos, algumas fotos, algumas coisas pra mim. Inclusive eu vou até usar esses exemplos aqui pra mostrar pra vocês. E tem alguns que eu peguei adicional e até mesmo algumas partes que eu lembrei que faz muito sentido. Desde a época de Baki Hama, no caso Baki Son of Ogre, a gente tem uma mudança temperamental em Baki com relação a o sangue Hama meio que dá uma controlada, ou quando ele fica muito empolgado, ele esquece aquele lado tranquilinho, aquele lado meigo e aquele jeito meio feminino dele, porque vocês sabem muito bem que o primeiro Baki lá, o Baki que tem um cabelinho assim, todo ajeitadinho, que é aos 17 anos, já é o mesmo Baki, porém ele, na visão inicial de Itagaki, ele tinha um lado mais feminino, e até mesmo vi lá, no caso do dorama, né, de Baki Yaoi lá, que tem a Fujoshi, que acha que tudo é Yaoi, que ela diz, né, que parece que Baki foi criado com a intenção de ser uma menina, ou pelo menos com corpo de mulher, sendo uma mulher, e foi transformado em homem no final, dando assim aquele visual. Mas o interessante de tudo isso é que, por mais que mudasse, fosse aprimorado o visual de Baki, ainda assim manteve-se aquela carinha de menino, aquela carinha bestinha, aquela carinha inocente. E aí o que acontece? Vamos falar uma coisa interessante aqui. Depois que a gente chega lá em Piccolo, lembra da Piccolo Wars, ou o Saga do Homem Primitivo? Lá a gente tem um desses momentos aí que Baki começa a sentir um tesão, uma vontade de lutar tão grande, que ele começa a se transformar e começa a sorrir como o pai. Essa foto eu não consegui achar, mas é quando ele tá deitado assim, ele tá pensando sobre algumas coisas e tal, e aí ele começa a lembrar, no caso do pai, lembrar do Piccolo em si, e aí ele começa a ficar extremamente empolgado, e no que ele fica empolgado ele começa a sorrir como o pai pensando no adversário. E aí, depois dali, mais coisas vão acontecendo. Inclusive, a gente chega até um ponto que ali é mostrado, no caso, em Baki Hama, que Baki chega no auge do seu momento, já tá ali até mesmo cansado, porque tentam lutar com ele, não faz nada contra ele, a única coisa que ele pode fazer é agora ir contra o pai. E é nesse momento que a gente acaba vendo uma coisa importante, que é o que? Baki se transformando completamente. E a partir daí, muitas vezes Baki vai repetir esse rosto igual a Yujiro. A gente vê que Baki foi treinado por Yujiro desde os seus 6 anos, já falei até na linha do tempo de Baki, que eu fiz aqui no canal, aconselho vocês verem. E também a gente viu que Yujiro treinou, depois deixou com sua mãe, a sua mãe foi passando treinamento pra ele, ele tinha que viver uma vida de brutalidade, sempre focado no treino, sempre focado em coisa pesada, nunca ele teve descanso. Então, se você parar pra pensar, o Jack ele treinava por si só, pela sua própria vontade e por conta de que ele tinha um plano de vingança. Claro, sua própria mãe também forçava ele a se tornar forte, meio que ajudava ele. Mas o maior ímpeto era ele mesmo querer enfrentar o pai por ele mesmo, porque ele não aceitava o fato de que o pai fez aquilo com a mãe dele, por mais que tenha dado a luz a ele. Mas e aí a gente vê Baki ele foi forçado a agir de tal maneira, tanto pelo Yujiro como pela sua mãe, a Emi. E aí a gente vai vendo que ele vai sendo moldando de tal forma que quando ele era pequeno, ele tinha um rosto mais parecido com o Yujiro, ele agia mais como o Yujiro, ele era realmente bem furioso, bem estressado. Claro, ele chorava, ele era sentimental, mas ele sempre tinha esses lapsos de estresse, vivia brigando nas ruas, tudo. E no fim das contas a gente tem aqui Baki mais maduro,
E quando vai lutar com seu pai, com seus 18 anos, em diversos momentos, quando ativa até mesmo a sua Demon Back, já tá ativa, quando ele já tá ali no pleno gás para lutar, inclusive em certos momentos, quando o seu cérebro demoníaco também ativa, a gente vê várias e várias horas o Baki mudando o seu sorriso, o seu semblante. Inclusive até a sua sobrancelha muda. Vocês notaram que Baki ele tem uma sobrancelha fininha, delicada, quase uma sobrancelha de mulher. E depois, quando ele fica full rage no máximo dele, quando ele tá com vontade de lutar, até a sobrancelha dele sobe e faz aquele V, aquele raiozinho que tem tanto o Yujiro como o Jack. Eles têm isso aí, o Yushiro também tem. Então aquele raiozinho que o Yujiro tem, Baki adquire isso quando tá furioso. Isso é bem interessante, eu comecei a reparar nisso. A sobrancelha dele muda, a forma como ele age muda e também seu olhar fica mais impiedoso, mais furioso, mais maligno. E por consequência seu sorriso, né? Aquele sorrisinho de canto de boca que o Yujiro dá também aparece. Isso é interessante porque faz nos pensar que Baki, em certo momento, ele vai seguir praticamente como o pai fez. Só que, claro, evitando a maldade suprema, evitando matar, e aí focando mais numa coisa desportiva, podemos dizer assim. Apesar que tá jogando sua vida em risco. E depois dizer pro cara, ó, tu tentou me matar, mas eu não quero te matar não. Eu só queria aprender, eu só queria ficar forte. Então por isso que a gente foi até o fim. Sempre é assim que Baki faz. E no fim das contas eu fico pensando, mano, Baki vai virar o pai dele. Literalmente, Baki vai ser o novo Yujiro. Porque se você parar pra pensar, todo o caminho que Baki fez foi o caminho de Yujiro. Ele mesmo lhe disse, eu quero fazer o que o meu pai fez, eu quero trilhar o caminho que o meu pai fez. E foi essa toda a trajetória dele na saga da infância, trilhar ali o caminho do pai. Ele conseguiu trilhar esse caminho, não foi o suficiente e começou a criar seu próprio caminho. E mesmo assim, ainda é o caminho do pai, porque o pai fez a mesma coisa, ficou viajando pelo mundo, detonando vários e vários exércitos, várias coisas para poder ficar forte. E mesmo ele viajando, lutando com o Gaia, voltando e até mesmo ficando forte e não sendo suficiente, ele ainda viajou, foi pro deserto, foi pro Texas, Colorado, sei lá que bexiga, foi pra América, bateu em todo mundo, depois foi pro Rio de Janeiro para lutar lá com Rickson Gracie, depois voltou para Tóquio de novo para lutar com outros caras poderosos e por aí vai. É tudo o caminho que o Yujiro fez. Isso é muito legal de você pensar que Baki realmente está trilhando a mesma coisa que Yujiro. Claro, em proporções controladas e mínimas, mas isso está acontecendo. E no fim das contas, eu fico pensando, velho, o que está acontecendo com o Baki? Será que o Baki vai perder a linha a certo momento? Será que vai se descontrolar? Seria interessante isso acontecer. Porque a gente vê que Jack tá ficando muito calmo. E Baki, por mais que ele seja bem calmo, bem tranquilo, de vez em quando eles dão uma alopradazinha. E em Bakidou, né, no capítulo 69, também a gente vê que Baki ele fica meio que doidão, começa a mostrar-se que na sua cara, fica empolgado com o inimigo que vai ter. E depois a gente vê mais disso, no caso, em Bakidou, lá perto do final, quando o Baki tá para lutar, no caso, com aí o Musashi. Ele fica assim, fica empolgado com aquela situação e ali mostra seu olhar maligno, um olhar diferenciado. Em Bakidou 2018, eu creio que ele não tenha mostrado isso ainda, ele não tenha mostrado, mas é até que impossível mostrar, porque quem vai lutar com ele vai dar algum trabalho? Nem Musashi deu, nem fez trabalho, foi ridícula a luta, que Baki ficou matando e ele matando o Baki só na brincadeira, e depois quando o Baki levou a sério, pegou, apunhalou ele com a katana, depois tirou e opa, aconteceu nada. Então, se você parar pra pensar, realmente Baki tá na trilha de Yujiro, de fato isso tá acontecendo, ele tá se contendo, mas o meu medo é que pode em algum momento Baki se descontrolar e acabar matando alguém. Se isso acontecer, seria uma virada na história de Baki sensacional. Eu iria amar. Porque todo o plot da história é, eu vou me tornar forte sem matar ninguém, eu vou ser uma pessoa pacífica e calma, como o meu avô, entre aspas, né? Porque quando a gente vê que o Yuichiro aparece, o Baki ele diz, poxa, dá pra ser forte sem ser maligno, porque ele vê o avô dele e o avô dele é calmo, por mais que tenha participado de guerra, matado muita gente, mas o avô dele não vai pra matar só pra matar, eu quero matar, não é bem assim que as coisas funcionam. Então, essas viradas de jogo que mostra que Baki poderia perder a linha por alguma coisa, sei lá, com o Zoe sendo atacada, de algum modo ele perder a linha e ficar como Yujiro seria incrível. E olha mais, eu ainda jogo mais. Imagina se Jack, o cara que era estressado,
tá calma agora e ainda chega pra parar Baki e dizer assim, ei Baki, calma aí, tu não é assim, tu é meu irmão, pô, tu é relaxado, tu me ensinou a ser calmo também, relaxa aí o teu bonitinho porque tá nervoso. Seria muito legal ver essa virada, porque como eu venho falando, né, Bakidou tá pra ser salvo por Jack, se Jack venceu, ou se ele pelo menos tiver uma luta tão insana que mesmo ele empatando seja digno de ver essa luta. E caso isso não ocorra, Bakidou tá muito ruim, né? A Bakidou 2018 não tá sendo uma parte legal da história de Baki, até porque Baki tá escanteado. Então, fica aí meus pensamentos, quero saber de vocês se vocês acham que realmente Baki em algum momento pode ficar loucão mesmo de fato, ou se ele somente pode ficar de boaça e não vai acontecer nada, ele simplesmente é parecido com o pai, mas ali continua se controlando e vai ser assim pra sempre. Quero todas as opiniões aqui nos comentários, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, tranquilo? Valeu galera!